Abra sua Bíblia, você que a trouxe. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 3. Atos, no capítulo 3. Tecnologia é complicado, né? Me largaram na mão hoje aqui. Mas Deus é bom. Atos, capítulo 3. Diabo, não vai, pode ficar tranquilo que eu vou pregar do mesmo jeito. Pode dar pau, pode fazer o que você quiser. Vou pregar do mesmo jeito. Quem achou, diga amém. Diz a palavra. Pedro e João subiam juntos. Subiam como? Ao templo, a hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo ou aleijado, o qual todos os dias, quantos dias? Todos os dias, colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que passavam, aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, que mão? Que mão? Direita na Bíblia é autoridade. Tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram perplexos, admirados pelo que lhe acontecera. Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pelo teu nome ser engrandecido neste lugar, pelo teu nome ser exaltado neste lugar. Jesus querido, eu te peço que o Senhor nos leve cativos à obediência da tua palavra, e que possamos viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Põe para mim aqui. Você conhece esse texto, você conhece o propósito que Deus estabeleceu, e eu quero pegar alguns princípios desse texto para ministrar com você. O tema da mensagem é único caminho. Fala para a pessoa que está ao seu lado, só existe um caminho. Ah, pastor, mas isso aí já está muito batido. Nós sabemos que Jesus é um caminho. Será que nós sabemos que Jesus é esse único caminho? Ou que muitas vezes nós andamos por alguns caminhos que não são os caminhos do Senhor, que não são os pensamentos do Senhor, que não são as palavras do Senhor, que não é a mente do Senhor. Nós muitas vezes sabemos apenas de falar ou de ler, mas de viver, aí é um pouquinho diferente. Não estou dizendo que é difícil, mas é um pouco diferente. Então esse único caminho é aqui que eu vejo nesse texto, Pedro e João ensinando esse homem. Ou não só ensinando, mas levando este homem para que ele pudesse viver esse caminho. Para que ele pudesse passar por esse caminho, não só passar por ele, mas permanecer nesse caminho. O que acontece hoje em dia na igreja, nós como igreja de Jesus, é que nós passamos por esse caminho, mas nós não vivemos nesse caminho. Amém? No meio do caminho existem algumas bifurcações, ou existem algumas curvas em que nós deixamos de andar por ele e viramos para algum lugar. O caminho do nosso entendimento, o caminho da nossa vontade,
O caminho na nossa própria confiança. E eu ministrei aqui na abertura do culto, Jeremias 17, que maldito é o homem que confia no homem. Há uma palavra pesada de quando nós confiamos no nosso próprio entendimento. Há uma palavra dizendo que haverá seca em nossas vidas quando nós confiamos no nosso próprio entendimento. Há uma palavra de escassez quando nós depositamos a nossa esperança naquilo em que nós pensamos ou imaginamos. Mas quando nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança neste caminho, nesta verdade e nesta vida, sem desviar para a direita ou para a esquerda, como Deus disse para Josué no capítulo 1. Lembra lá em Josué capítulo 1? Medita nessa palavra dia e noite. Não desvie nem para a direita, não desvia nem para a esquerda, para que você seja bem-aventurado ou bem-sucedido em tudo que você fizer. É o único caminho. O texto de João 14,6 é claro. Jesus é o caminho. Não é algo indefinido. O artigo é definido. O caminho. Ele não é um caminho. Ele é o caminho. O caminho que nos conduz ao propósito eterno do Pai. A Bíblia diz que Ele é a verdade. A verdade que revela quem o Pai é para cada um de nós. E Ele é a vida. A vida de Deus manifesta em Jesus com um propósito para nos levar para a nossa origem. Eu quero dizer algo para você. O céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. Nós saímos de lá e é para lá que nós temos que voltar. Mas para isso, eu preciso seguir esse único caminho. Andar por este único caminho. Viver por este único caminho. Eu posso estar dizendo coisas aqui que você já está cansado de ouvir. Mas se Jesus mandou dizer, é porque ainda você não entendeu. Porque ainda no meio dessa jornada, no meio dessa batalha, no meio dessa circunstância, desse problema, existem algumas curvas e bifurcações que você deseja ir muitas vezes. Ah, pastor, por quê? Por que demora tanto? Por que as coisas não acontecem do jeito que eu imagino? Porque, querido, a partir do momento que você reconhece Jesus na sua vida como seu caminho, não vai ser jamais o seu jeito. Mas está demorando, pastor. Não está demorando não, fica tranquilo que ele está no tempo certinho. Ele está no tempo certo. Ele está na hora certa. Ele está no momento certo. E se você voltar para esse texto, você vai ver um homem aleijado de nascença. A Bíblia não diz quantos anos esse homem tinha, mas a Bíblia diz que ele era paralítico. De nascença. Esse homem nunca experimentou o que era caminhar. Esse homem não sabia andar. E como é que de repente ele anda? E aqui você começa a observar alguns princípios para nós vivermos esse caminho. Jesus é esse caminho. É o único caminho. Você entende isso? Quem está entendendo, diga amém. Fala para a pessoa do seu lado, ele é o único caminho. Deixa eu dizer algo para você. A obra de Deus não se realiza no destino, no ponto final, mas a obra de Deus se realiza no caminho. Quem entende, diga amém. Queridos, a Bíblia é clara e o Senhor me deu essa frase. O Evangelho de Jesus não é de palavras, mas o Evangelho de Jesus é de ações. O Evangelho de Jesus não é somente de palavras, a Bíblia diz, o próprio Paulo diz, que o Evangelho não é de palavras, de meras palavras, mas de poder. E para que exista o poder, para que o poder se manifeste, existe algo chamado atitude, que o Senhor espera de cada um de nós. Você entende isso? E aqui você vai ver algumas coisas que eu separei aqui. Graças a Deus que deu problema. Então nós vamos na revelação do Espírito mesmo. Não funciona nada aqui. Qual é a reação e condição deste homem? Vamos lá comigo. Lá no versículo 2. Vai lá. Ora, era trazido um homem. Então nós sabemos que é um homem já. Não tem a idade. A Bíblia não revela
a idade, mas é um homem. Amém? Um homem. Era trazido um homem que desde o ventre da mãe era aleijado, o qual todos os dias colocavam na porta do templo chamada Formosa, para pedir o quê? Então vamos ver, qual é a realidade deste homem? Este homem representa nós aqui. Amém? Nós somos esse homem. Homem que eu digo, sexo masculino e feminino. Nós somos esse homem. Mas olha a real condição desse homem. Primeiro, a Bíblia não mostra o nome dele, né? Então ele não tinha identidade. Sem identidade. Qual outra real situação ou condição desse homem? Sem propósito. Porque a palavra diz que ele era colocado ali. Sem um propósito definido. E muitas vezes nós estamos assim. Sem uma identidade definida. E sem um propósito definido. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Descobrir quem nós somos em Deus. Existe uma sigla que se usa hoje aí, no meio dos coachings aí, que chama ICP. Ideia Central Permanente. Qual é a sua ideia central permanente? O que é que te move? O que é que te condiciona? Qual é o propósito para qual você foi chamado? Você já descobriu isso? Nós precisamos descobrir isso. Jesus nos revela isso. A tua palavra nos diz quem nós somos. A tua palavra nos diz quem nós cremos e qual o propósito que Ele define para as nossas vidas. Quem entende, diga amém. E eu conversando com muitas pessoas, você começa a ver que pessoas estão na igreja há tanto tempo, convertida há tantos anos, mas não sabe quem ela é ainda. Não entenderam ainda o propósito. Nos encontramos muitas vezes como esse homem. Esse homem reflete a imagem muitas vezes de quem nós somos. Você entende o que eu estou dizendo? Amém ou não? Nós precisamos deixar de viver uma vida religiosa para começarmos a viver uma vida com propósito. Com um propósito bem estabelecido por Deus. Só que há em nós, muitas vezes, o costume e o hábito de viver uma vida na religiosidade. E quem disse que Jesus veio fundar uma nova religião? Jesus não veio fundar uma nova religião. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho. E aqui esse homem não tinha identidade, esse homem estava sem um propósito, esse homem, a Bíblia diz que ele era aleijado, ele era colocado. Ele não ia para lá. As pessoas o levavam, então ele depende de um sistema. E a pessoa, quando ela não descobre quem ela é em Cristo, ela não vive por este caminho. Ela é sem uma identidade espiritual, ela não tem um propósito definido na sua vida, e ela é levada por um sistema. Ela depende de um sistema religioso, ela depende de um sistema econômico, ela depende de padrões humanos, só que a Bíblia nos fornece padrões sobrenaturais. Amém, querido? Eu já disse aqui esses dias e repito. Se nós temos uma vida em Cristo, se nós vivemos uma vida em Cristo, nós não precisamos mais orar por milagres, nós vivemos o milagre. Aquele que é uma nova criatura em Jesus, ela não ora por milagre, ela vive no milagre. Ela caminha no milagre. Ela tem propósito no milagre, porque Jesus é o nosso milagre. Amém ou não? Então eu preciso descobrir qual é a minha ideia central permanente. Que eles estão usando essa modernidade, nessa linguagem nova, mas a própria Bíblia já me revela há mais de 2000 anos. Quem eu sou nele. Amém? Qual é o propósito que eu tenho nele? E qual é a dependência que eu tenho que viver? Não viver de um sistema natural, mas viver de um sistema sobrenatural. Está com sono aí, irmão? Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado. Ou chuta se estiver dormindo. Pode chutar. Você acorda, porque Jesus está falando. A outra real condição desse homem, ele não tinha destino. Porque pés falam de destino. Pernas falam de destino. Só que esse homem não andava. Nunca andou. Então ele não tinha um destino. E olhando para esse texto, eu estava meditando nesse texto hoje. Eu falei, Senhor, quanto tempo eu fui assim? Quanto tempo
eu fiquei sem descobrir qual é a minha identidade? Quanto tempo eu fiquei sem um propósito definido na minha vida? Quanto tempo eu permaneci dependente de um sistema natural, um sistema religioso? Queridos, hoje infelizmente as igrejas estão muito religiosas. Muita doutrina humana. Não pode isso, não pode aquilo, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Mas é muito mais fácil dizer para você que você não pode do que explicar a verdadeira realidade de Jesus na sua vida. Hoje os homens das igrejas, os líderes evangélicos, os pastores, os bispos, os apóstolos, os semideus da vida aí, eles não querem mais investir tempo em ensinar a igreja de Jesus a viver o verdadeiro sentido, o destino e um sistema sobrenatural. Então é mais fácil dizer assim, ó, você não pode fazer isso. Aí hoje a gente tem que tirar essa imagem de que crente é burro. Porque o mundo lá fora pensa que todo crente é burro. É ou não é? Nós temos que quebrar essa maldição na nossa vida. Nós cremos num Deus que fornece para nós sabedoria quando pedimos. E ainda vivemos numa doutrina religiosa. Não pode. Mas por que não pode? Ensina o evangelho para esses meninos aí, os adolescentes, pré-adolescentes. Ensina para as crianças, fala assim para elas, não pode. Mas não pode por quê? Porque é pecado. Por que é pecado? E é aí que você dá nó em muita gente. Dá nó em muita gente. E essa criançada dá nó em muita gente. Os adolescentes estão dando nó em muita gente. E nós vivemos um sistema, dependendo de um sistema religioso, de uma doutrina de homem, que não é a doutrina de Deus. Amém ou não? Doutrina é ensino. Então eu vivo sem uma identidade, eu vivo sem um propósito, eu vivo dependendo de um sistema e eu permaneço sem um destino. Aí você pergunta para algumas pessoas, quem é Jesus para você? Simples uma pergunta como essa. Quem é Jesus para você? Jesus, não, cara. Você tem que saber quem é Jesus para você. Você tem que saber o que ele representa para você. Você tem que saber o que ele manifestou através da cruz, em amor pelas nossas vidas. Eu crio uma identidade, eu gero um destino, eu gero um propósito para a minha vida. Aí você vem com a segunda pergunta. Olha a pergunta que a gente costuma muito ouvir. Você tem certeza da sua salvação? Se eu perguntar para alguns aqui, você vai ficar assim, mas eu cortei o cabelo, então será que eu estou salvo? Nós atendemos uma pessoa muitos anos atrás, de uma religião, não convém o nome, e a pessoa cortou o cabelo. E para nós quebrarmos essa religiosidade na mente dela, só Jesus. Até um tempo atrás ela acreditava que Jesus ia estar lá no céu com a caixinha cheia de cabelo. E fala assim, está aqui os cabelos que você cortou. Eu estou falando, gente de idade, não é gente nova não. Então você pega os seus cabelos e vai para o inferno. Você pensa que isso é brincadeira? É o que a gente enfrenta. Isso a gente ri, mas por dentro dói. De sabermos de que Jesus não é assim. De que Deus não é assim. De que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Soprou sobre nós a vida dele. Soprou sobre nós o Espírito dele. Nos criou em um lugar chamado céu. E é para o céu que ele quer que nós voltemos. Mas aí vem um homem dizer algo que Deus não disse. E essas pessoas que dizem isso estão querendo ser mais do que Deus. Você está entendendo? Se eu perguntar para alguns aqui, ou se alguém me assiste, você tem certeza da tua salvação? Queridos, por muitos anos eu tinha dúvida disso. Por muitos anos da minha vida, eu tive dúvida da minha salvação.
E quando você tem dúvida da sua salvação, você está dizendo para Jesus assim: olha, o que você fez não valeu de nada. Mas para eu ter certeza dessa minha salvação, eu não sei porque eu estou dizendo isso, Jesus, não está nada aqui no escrito, é por isso que deu pau nesse negócio aqui. Porque não era nada disso que eu ia falar. Mas se você ainda tem dúvida da sua salvação, é porque você ainda está sem identidade. É porque você ainda está sem um propósito, depende de um sistema e está sem um destino. E a outra real condição deste homem, ele era refém de uma emoção escrava. Porque ele era aleijado de nascença. Ele nunca havia andado, ele nunca havia experimentado andar. Então a sua mente era escrava. Porque quem não experimenta algo novo, fica vivendo as coisas velhas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está aqui comigo, diga amém. Mas eu nunca andei, pastor, pelo propósito da palavra. Essa noite é a noite de você andar pelo propósito da palavra. Pastor, eu não sei qual é a minha identidade, mas essa noite é a noite de você descobrir qual é a sua identidade em Cristo. E deixarmos de ser refém de uma emoção escrava. Porque se você voltar para o Antigo Testamento, quando Moisés liberta o povo, depois de mais de 400 anos escravo no Egito, muitas pessoas nasceram na escravidão e saíram debaixo de uma escravidão. Eles não sabiam que era liberdade, eles continuavam com uma mente escrava. E o Senhor havia libertado. E é isso que nós estamos vendo nas igrejas hoje. Pessoas com mente escrava, refém a uma emoção escrava. Só que a palavra diz em João capítulo 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas apenas recitamos um versículo bonito, mas nós não vivemos esse versículo no propósito de um único caminho. Não há outro caminho. Esse caminho chama-se Jesus, o Cristo de Deus. Por isso que Pedro fala: eu não tenho nada para te dar, mas a única coisa que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele fala até onde Jesus era. De Nazaré. E Nazaré é uma cidade tão insignificante, é uma cidade tão pequena, tão insignificante, que quando Jesus, as pessoas anunciam que Jesus estava vindo, anunciam para Nicodemos que Jesus estava vindo, falam assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era uma cidade insignificante. Mas é na insignificância, é na improbabilidade que o Senhor levanta homens e mulheres para serem reis e príncipes. Porque se você olhar a palavra, eram pastores de ovelha, eram pessoas que lidavam com a agricultura, eram pessoas que cuidavam de bois. Deus levanta homens e mulheres improváveis para viver o propósito eterno que Ele estabeleceu. Você entende isso? Nós temos que libertar a nossa mente dessa escravidão religiosa, dessa escravidão diabólica. Quem entende, diga amém. E aí você vai entrando no texto, o Nazareno vem, querido. Se você for para a palavra, por isso Jesus explica: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Porque a Bíblia diz que ele era colocado ao lado da porta do templo, ele nunca foi colocado dentro da porta. E porta no Novo Testamento é Jesus. Você entende? Muitas vezes nós estamos ao lado da porta, mas não passamos pela porta. Mas essa noite, em nome de Jesus, nós vamos passar por essa porta. Porque Ele diz que Ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. E o versículo 9 diz: sim, eu sou a porta. Ele afirma quem Ele é. E quando eu entro por essa porta, eu aceito essa afirmação dele na minha vida. Se Ele é a porta, eu encontro pasto nele, eu encontro sustento nele, eu encontro provisão sobre ele. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. A palavra salvação aqui no grego, a origem dessa palavra é livramento de toda condição de perigo. Quais situações da sua vida que muitas vezes envolvem um perigo? É o perigo do pecado? É o perigo da religiosidade?
Se você entra pela porta, você é salvo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, sai do lado da porta. Sabe o que eu quero dizer para você? Sai de cima do muro, cara. Fique lá em cima do muro. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Segura minha boca, Jesus. Tem pessoas que falam assim, hoje eu estou carnal. Não, se você está carnal, porque você nunca se converteu. Não mexe comigo não, que eu já não estou muito crente não. Então você precisa ser crente. Está aí do lado da porta, vendo todo mundo entrar pela porta, vendo todo mundo sair da porta. Entra, tem alimento, sai com alimento. E eu estou ali do lado da porta ainda. Fala mais uma vez. Entra pela porta. Até quando você vai ficar nessa vidinha aí, cara? Não é uma roupa que te define quem você é. É um coração em Cristo que define quem você é. Não é uma roupa, ou isso ou aquilo, ou terno ou gravata, ou isso ou aquilo, porque agora não pode. Se eu escandaliza muita gente uma roupa dessa aqui. E eu confronto o sistema mesmo, irmão. Eu confronto o sistema. Porque não é uma roupa que identifica, é um coração que me dá identidade. É um coração quebrantado, é um coração contrito que define o propósito de Jesus na minha vida. É um coração contrito que define a identidade de Jesus na minha vida. Não importa se é A, se é B, se tem piercing, se tem brinco, se tem tatuagem, se não tem, o que define a minha vida é um coração em Cristo. Você vai ver essa geração tatuada, cheia de piercing na cara, fazendo muita coisa que esses caras não querem fazer. E Deus está levantando essa geração, hein? Se prepara, Deus está levantando essa geração. Porque Ele é a porta. Tem gente que fica lá do lado da porta, vendo se fulano fez isso, vendo se fez aquilo, apontando o pecado dos outros. Quem é você para apontar a vida dos outros? A Bíblia só define uma pessoa acusadora, o diabo. Você viu fulano? Fulano. Quem é você, irmão? Que quando você define a identidade de alguém por aquilo que você comenta ou fala, você é pior do que ela. Dorme com essa que essa é de graça para você. Não vou cobrar nada. Tá entendendo? Irmão, eu já passei pela porta faz tempo. Eu estou passando, entrando, saindo. Estou comendo, estou abastado. E a visão que Deus me dá é para abastar o restante das pessoas. Só que tem pessoas que ficam na porta. Fala a pessoa que está do seu lado assim, vamos entrar pela porta essa noite? Só que para entrar pela porta, eu tenho que abandonar muita coisa. Para entrar pela porta, eu tenho que deixar muita coisa fora daquela porta. Porque na porta só entra ovelha. Eu sou a porta das... Ele não fala que é de boi, de bode, não. Ele é a porta da ovelha. Porque se você olhar no templo, se você pegar o templo antigo, existe uma porta chamada Porta das Ovelhas. Ela é do tamanho de uma ovelha. Então camelo não entra nela. Boi não entra nela. É uma portinha pequenininha. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho estreito. É o caminho? Larga é a porta que leva à perdição. Mas estreito é o caminho que leva à salvação. Porque esse caminho só entra ovelha. Entendeu? Aí você entende algo. Ele pede esmola, sim ou não? Agora, quando eu peço algo, eu tenho que dar o que você pede? Deus tem que dar o que você pede? Ou Deus dá o que você necessita? Senhor, me dá. Me dá, Jesus. Me dá. É a igreja do me dá. Fica na porta, não entra pela porta e fica mendigando. Milagre, mendigando resposta. Aquele que está em Cristo não pede milagre, vive o milagre. Você dá para os seus filhos tudo o que ele pede? Você vai quebrar. Você só vai trabalhar para dar para as coisas para os seus filhos. Eu já disse isso aqui. Minha filha é doidinha para o McDonald's. Por ela comia no café, no almoço, na janta, no lanche da tarde, de madrugada. Agora eu vou dar toda vez que ela pede? Eu vou dar para ela o que ela o quê? Precisa. Brócolis, couve, cenoura.
vagem. Amém ou não? É o que vai dar o quê? Saúde para ela. Deus não vai dar o que você pede. Me dá uma esmola. Pedro fala assim, não tenho. Eu já acrescento algo aqui, né? Mesmo se eu tivesse, não te dava. Mas o que eu tenho eu te dou. Pedro olha para ele e fala assim, ó, eu sei do que você precisa. Eu não vou dar o que você quer. Eu vou dar o que você precisa. É isso que Deus faz conosco muitas vezes. Ele nunca vai dar o que nós queremos. Ele vai dar o que nós precisamos. E às vezes você vai torcer a cara, vai torcer o bico, vai falar assim, não vou mais para a igreja não. Quem sabe alguém me liga, né? Eu vou ficar uns 2 domingos sem ir para a igreja. Quem sabe o pastor me... Não, vamos ligar para você mesmo. Nós vamos ligar, nós vamos atrás. Mas eu não posso dar para você o que você precisa. Só Jesus pode dar. Nós vamos sentir muito a sua falta. Mas se você vier, você vai receber o que você precisa. Você está entendendo? Nós não fazemos muitas vezes falta para as pessoas. Mas fazemos faltas para o Senhor. Então nós temos que libertar a nossa mente dessa escravidão. Quem entende, diga amém. Amém mesmo? Fala para o pessoal do seu lado, Deus vai te dar o que você precisa. Vai lá comigo no Salmo 23. Pastor, eu já conheço esse salmo, estou cansado de ler. Mas não vive. Cansa de ler, mas não vive. Se ele falou que ele é o pastor, então vamos ver o que o salmo diz. O Senhor é o meu? O Senhor é o meu? E nada me... Eu já disse isso e repito, o original não diz assim. Davi está dizendo assim, o Senhor é meu pastor, e da tua presença eu nunca terei falta. Diante do gigante, diante do problema, diante da dificuldade, com dinheiro sem dinheiro, com resposta ou sem resposta, o Senhor nunca vai faltar na minha vida. O Senhor nunca vai faltar na minha casa. O Senhor nunca vai faltar na minha família. Mesmo que eu esteja triste, amargurado, angustiado, preocupado, decepcionado, o Senhor nunca vai faltar. É isso que Davi está dizendo, porque ele está diante de um gigante, pronto para arrancar a cabeça dele. Esse salmo foi escrito aí. Ali, quando Davi está diante do gigante, em 1 Samuel capítulo 17. Quando ele vê o gigante, fala assim, o Senhor é meu pastor. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas a sua presença nunca vai faltar na minha vida. E ele está dizendo, ele continua. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente, olha a certeza que Davi tem de duas coisas. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quando eu entro para a porta, quando Jesus fala em João 10, no versículo 9, sim, eu sou a porta, quem entrar por mim achará pastagem, entrará e sairá. Ele volta para esse salmo. Ele vai dizer o que eu encontro dentro desta porta, o que eu encontro neste caminho, o que eu encontro nesse propósito. É o que o texto está dizendo. Eu vou resumir para você o que o texto diz. O resultado que o Salmo 23 me traz, pelo cuidado do pastor, primeiro é provisão. Quando eu entro pela porta, eu tenho provisão nele. Eu sou provido pela tua palavra, eu sou provido pela tua verdade, eu sou provido pelo princípio eterno de Deus na minha vida. E a provisão material também nunca vai faltar, irmão. Nunca vai faltar o pão de cada dia. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele fala assim, ó, o pão nosso de cada dia, dá-nos, mas amanhã ele dá de novo. E depois de amanhã, ele dá de novo, porque ele é o pastor da provisão. O resultado desse salmo, quando você entra pela porta, é renovo. Guia-me pelas águas tranquilas. Faz-me deitar em pastos verdejantes.
É o renovo. Quando você entra pela essa porta, você tem renovo. A sua identidade começa a ser definida. Amém ou não? Eu não fico na provisão de um sistema. Eu não fico num renovo de um sistema. Porque, irmão, isso aqui não vai mudar, cara. Nós oramos para que mude. Mas sabe quando? Alguns especialistas em ciência política estão dizendo que isso aqui começa a mudar a partir do 20º ano. Tem gente que nem aqui vai estar mais. E vou ser sincero para você, daqui 20 anos acho que a igreja não vai estar mais aqui. Jesus arrebata antes. Isso é uma crença minha, tá bom, irmão? Eu não posso afirmar porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora que ele volta. Nem o próprio Jesus sabe. Mas eu estou acreditando, pelas revelações de Apocalipse, o cenário já está montado. Não chega nem 20 anos, Jesus arrebata nós para Jerusalém celestial. O nosso destino, a nossa origem. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que entrar por essa porta para ter provisão, para ter renovo, para ter destino. Ele me guia. O pastor me leva para as águas tranquilas. Ele vai nos tirar da tempestade. E se ele não nos tirar da tempestade, ele manda apaziguar a tempestade. Cala-te! Deixa eu dizer algo para você. O Senhor me fala que há pessoas aqui nessa noite que estão vivendo por grandes tempestades. Ele manda te dizer que ainda essa semana ele vai mandar essa tempestade se calar. Não para mostrar que ele é Deus na sua vida, mas para você começar a entender quem você é nele. Quando eu entro por essa porta, pelo Salmo 23, eu recebo proteção. Eu recebo livramento. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Protegido, eu protejo. O Senhor me protege debaixo das tuas asas. Eu sou preservado emocionalmente. Ele fala, unges minha cabeça com... Há uma unção sobre a tua cabeça. Eu profetizo essa unção na tua cabeça, protegendo as tuas emoções, protegendo os teus pensamentos, protegendo as ações da sua vida. O Senhor derrama óleo fresco na tua cabeça. Ele derrama óleo fresco, protegendo a sua mente. E você vai ser liberto dessa escravidão de um sistema religioso. Ele unge a cabeça da ovelha. Preservação emocional. Sua mente vai ser preservada. Nós vamos continuar passando por problemas. Vamos continuar passando por privações muitas vezes. Por dificuldade muitas vezes. Mas há o óleo de Deus sobre as nossas vidas. Eu vejo esse óleo sendo derramado sobre a tua vida. O Senhor abriu meus olhos espirituais aqui, irmão. Eu vejo um fio de óleo descendo sobre a tua cabeça. Eu vejo um fio de óleo bem fininho descendo sobre a tua cabeça. Quem tem, diga bem. Quando eu entro por essa porta e vivo o Salmo 23, a Bíblia diz que a fidelidade da sua presença produz em mim frutos. Você entende? E o pastor me dá segurança. E habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Sabe o que Davi está dizendo? Independente do resultado dessa batalha, eu não vou deixar de viver na tua casa. Independente do resultado dessa luta que eu estou passando, independente do resultado daquilo que eu estou enfrentando, eu não jamais vou deixar de viver na tua casa, porque a tua casa me dá segurança, a tua casa me dá liberdade, a tua casa me promove intimidade com Jesus. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Ah, meu Deus! Aí ele fala assim, voltando para Atos 3, olha para mim. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta. Como é que um cara levanta, velho? Você nunca andou. Porque ele vivia num fundamento antigo. Ele vivia num sistema religioso. Ele vivia num sistema satânico. Mas quando eu recebo a palavra, independente se eu andei ou não, eu não ando pelos meus propósitos, eu não ando pelos meus fundamentos, eu ando pelos fundamentos da palavra. Porque se você, como eu, levantar todos os dias pela manhã, nós não conseguimos nem ficar em pé, querido. Mas nós nos levantamos porque a palavra nos sustenta.
Nós levantamos porque há um propósito eterno em nossas vidas. Esse levantar que ele está dizendo é você sair de uma condição passiva, acomodada, habituada, religiosa. Levanta! Sai dessa condição. E ele fala: levanta aí, anda. Como é que alguém anda se nunca andou? Andar fala de dependência. Eu não ando pelo meu próprio esforço, eu não ando pelo meu próprio braço, eu ando, como eu diz em Jeremias 17, aquele que faz o braço do Senhor a tua força, será bem-aventurado em tudo que realizar. O andar é experimentar, em viver algo novo. Eu quero oferecer isso para você nessa noite. Você que me assiste, eu quero oferecer isso para você. Experimenta algo novo, sobrenatural, extraordinário, algo nunca vivido antes. Mas para isso é necessário, sabe o que? Ajudarmos uns aos outros. Ninguém tem uma vida com Cristo sozinho. Por isso que a igreja se reúne, para ajudarmos uns. Eu não entendo pessoas que não vão para a igreja. Eu não entendo esses crentes que vivem só de vídeo de internet. Nós precisamos uns, porque se amanhã eu sou esse coxo, você chega para mim e fala assim: Rodrigo, olha para mim, levanta e anda. Mas você não vai só dizer levanta e anda, você vai pegar na minha mão. Não é isso que Pedro fez? O segurou pela mão direita e disse: levanta e anda. Aleluia, aleluia. Você entende? Nós precisamos não só de uma palavra para levantar e andar. Nós precisamos. O Rodrigo precisa do Mauricio, o Mauricio precisa do Rodrigo, a Ângela precisa da Patrícia, a Patrícia precisa da Ângela, a Márcia precisa. Nós precisamos disso. Você está entendendo, querido? Olha o que Pedro diz. Pedro segura o aleijado pela mão. Ele diz: na tua força você não vai levantar, então levanta na minha. Na tua força você não vai andar, então anda na minha. É isso que o texto diz. E a palavra diz que no mesmo instante ele não vive. Por isso que eu disse que o Evangelho de Cristo não é só palavra. O Evangelho de Cristo é atitude. Amém? É muito fácil dizer para você. Você vem falar assim: pastor, eu preciso de uma cesta básica. Deus proverá, irmão. Eu vou orar por você. Não, eu não tenho que orar. Eu tenho que prover algo para você. Você entende? Esse é o papel da igreja. Não, Deus sabe todas as coisas, irmão. Você está passando por uma situação, essa prova, você está... eu não aguento esses crentes. Eu não aguento aquela canção: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Ai, meu Deus! É o diabo que criou essa canção. Quando eu ver a Márcia na prova, eu vou pegar na mão dela. Vamos comigo, Márcia. Não dou conta, pastor, mas eu estou junto com você. Se você não dá conta, nós vamos dar conta junto. E se nós dois não der conta, pastor, Jesus é o pastor, Ele vai dar conta por nós. Segura pela mão. Você entende isso? No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram o quê? Mas não pela palavra somente, pela atitude. Pés fala de fundamento. Eu não vivo pelos meus, eu vivo pelos de Cristo. Porque se nós andarmos pelos nossos fundamentos, o que seria de nós, querido? Você entende? Amém ou não? Fala, pessoa, estou ao seu lado. Tamo junto, querido. Qual é o verdadeiro sentido do reino de Deus? Primeiro, segura pela mão. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Então, tamo junto, irmão. Amém ou não? Tamo junto. Na luta, na adversidade, no problema, na dificuldade, na saúde, na doença, na prosperidade, na escassez, estamos juntos. Isso é o reino de Deus, cara. E segundo, é ajudar a levantar. Não é só ficar segurando na mão, é você ter a atitude de levantar.
Se você vê alguém passando pela prova, passa junto com ela ali, ó. Vamos junto. Está no deserto, querido? Isso acaba. Deserto passa. Isso tudo vai acabar daqui a pouco. Amém ou não? Quem está entendendo? São princípios de reino de Deus. São princípios da palavra. Aí sim, a cura vem. O fortalecimento vem. E o quarto princípio é condicionar a pessoa, perdão, esqueci de colocar ali. É condicionar a pessoa a entrar pela porta para se viver e cumprir o propósito mencionado lá no início. A Bíblia diz que Pedro e João estavam indo orar. Eles não foram sozinhos. A palavra diz que esse menino foi junto. Foi orar, foi louvar, foi adorar. São princípios do reino. Segurar pela mão, fazer levantar, curar e fortalecer. Esse é o papel da igreja. Amém, querido? Condicionar a pessoa a entrar pela porta. Ele fala assim, cara, você nunca mais. A Bíblia diz que todos os dias ele ficava do lado da porta. Aí Pedro e João falam assim, acabou, cara. Você não vai mais ficar do lado da porta. Você vai entrar conosco pela porta. Quantas pessoas nós estamos condicionando para entrar por essa porta? Eu fico feliz que as irmãs vieram aqui de um grupo que nós temos lá no Morro Alto. Recebeu Jesus essa semana e já está aqui. Foi conduzida pela porta. Você está entendendo? Louvado seja Deus pela sua vida, irmã Dora. Pela sua vida, Valdir. Muitas pessoas vão ser ganhas e salvas naquela casa. Em nome de Jesus. Vai passar tudo isso. Porque a arca do Senhor está ali e a bênção de Obed-Edom está na casa de vocês. Recebe isso, irmã Dora, em nome de Jesus. Você entende? Condiciona a pessoa pela porta, a passar pela porta. Quem entende o que eu estou dizendo? Amém ou não? Sabe aquele dia que você não quer que acabe o culto? O dia é hoje. Por mim eu ficava aqui a noite inteira adorando e louvando o Senhor. Mas nós temos que trabalhar amanhã, e daí? Nós temos que trabalhar amanhã. Ele vai renovar as tuas forças. Quem entende, diga amém. Vou dizer, eu estou encerrando. O reino de Deus, querido, não é algo singular. Mas o verdadeiro reino de Deus é coletivo. Para que nós possamos andar por esse único caminho. O reino de Deus não é meu. O reino de Deus é Pai nosso que estás. Pai, o seu Pai é meu. O meu é seu. É isso que Jesus está ensinando. Jesus já está dizendo para eles assim, ó, não orem como os hipócritas estão orando. Não orem como os fariseus estão orando. O Pai é nosso. Pai nosso que estás no, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso. O reino é coletivo. O seu reino é o meu reino é seu. Seja feita a tua, é a dele, não a nossa. Aqui na terra, como é? Então, Senhor, o que acontece no céu, eu chamo para a terra. A coletividade que há no céu, ela tem que vir para a terra. A trindade que está no céu, ela tem que vir para a terra. Não é um Deus, são 3 em 1, coletivo. O verdadeiro reino de Deus é isso, é coletivo. Para que nós temos que deixar de ser eu e vivemos o nosso. Amém ou não? O pão é? O que é teu é meu, o que é meu é seu. É duro viver isso, né? Manda para a igreja dá. Não, você é a igreja, você tem que dar. Amém ou não? É, um amém meio apertado. Porque, queridos, aqui você envolve, o reino de Deus envolve ação, primeiro, de Deus. Olha o que João 3,16 diz, você está careca de ler. Porque Deus amou tanto o mundo, que Ele, atitude, ação. Deus não falou assim, ó, eu amo tanto vocês, mas vai ficar só no amor, tá? Amor é atitude. Então Ele nos ama tanto que Ele falou assim, tá bom, toma meu filho. O que eu tenho de mais precioso, o que eu tenho de mais especial, o que eu tenho de melhor, eu dou para vocês. É isso que Ele fez. Ele deu. A ação começa dele. Mas também a ação, queridos, tem que vir da igreja. Olha aqui 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Você nunca leu esse texto. Ó. Filhinhos,
não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas. Eu tenho que demonstrar isso aqui pelas minhas, não em palavras, mas em ações. É isso que João está dizendo. Não demonstra só em palavra. Demonstra o quê? Em ações, querido. Você entende o que eu estou dizendo? Eu quero terminar o texto. Isso. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade. Que verdade? A palavra. As minhas ações, através do amor, eu começo a entender que eu pertenço à verdade. Eu começo a saber quem eu sou. Eu começo a saber qual é a provisão, qual é o destino que Deus me dá. Nisso nós pertencemos à verdade. Nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. 1 de João capítulo 3, versículo 18 a 20. E aí eu entendo isso. A obra de Deus não se realiza no destino, lá na frente, mas no seu, através do único caminho. Você entende o que eu estou dizendo? Entende o que eu estou dizendo? Eu coloquei uma imagem, achei muito linda essa imagem quando eu vi. Jesus é o caminho, mas quem caminha... Vamos ficar de pé. Ele é o caminho, sim ou não? Mas quem caminha... Fala para a pessoa do seu lado. É você, querido. Mas quem caminha é você, mas não sozinho. Eu caminho junto com você. Você caminha junto comigo. Amém? Você entende isso? Amém mesmo? Feche seus olhos. Vamos orar. Em nome de Jesus, Pai.